Assim nos diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. No Evangelho de Mateus, nós encontramos esse texto que leremos lá no capítulo 14 de Mateus, a partir do verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é um texto muito conhecido entre aqueles que habitualmente leem a Bíblia Sagrada, leem a Palavra de Deus. Jesus estava junto com os seus discípulos. Jesus então retira-se do meio da multidão depois de ter multiplicado pães e peixes para milhares de pessoas. E aí então Jesus ordena para que os discípulos entrem ou entrassem no barco e fossem para o meio do mar, para o outro lado do mar. Mas Jesus não seguiu com eles no barco. Jesus foi para o monte orar. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante, enquanto despedia a multidão. E ele, depois, Jesus, subiu ao monte à parte, ou seja, sozinho. Todos nós sabemos, então, conforme lemos, o que aconteceu logo depois, subsequentemente. Jesus foi para o monte, os discípulos no barco. Vieram os ventos fortes, os discípulos se assustaram. E aí Jesus veio caminhando por sobre as águas em direção aos discípulos. Quero chamar a sua atenção para este primeiro fato. Jesus subindo ao monte para orar, Jesus caminhando sobre as águas. Jesus à parte, sozinho, orando, buscando a presença de Deus. Depois, Jesus caminhando sobre as ondas revoltas do mar. Jesus à parte, solitariamente, derramando a sua alma na presença de Deus. E logo depois, Jesus caminhando, mesmo nos ventos contrários, andando na superfície das águas. O que é que isso me ensina? O que é que isso ensina para você? Queridos, gravemos bem isso. É na presença de Deus, de joelhos, buscando a face do Senhor, que nós aprendemos a caminhar sobre as ondas revoltas da vida. Grave bem isso. Você quer andar sobre as ondas revoltas da vida? Você quer andar mesmo vivendo dias difíceis, mas ainda assim caminhar sem naufragar, sem ser tragado pelas águas da vida, sem ser levado pelos ventos contrários da vida? Aprenda a fazer isso aos pés de Deus, junto ao trono da graça, junto àquele que é o Todo-Poderoso. É verdade, na presença de Deus é que nós somos capacitados a enfrentar os ventos contrários da vida. Vivendo insistentemente aos pés daquele que é o Todo-Poderoso, é que nós somos fortalecidos, revigorados, habilitados para andar na vida, caminharmos sobre as águas, enfrentarmos as ondas do mar revolto da vida, sem que nós naufraguemos. É junto ao Deus Todo-Poderoso que nós experimentamos essa habilitação. Quero dizer para todos os que nos ouvem que eu particularmente conheço pessoas
pessoas que lutam muito para viver, pessoas que batalham. Contra elas vêm ondas sucessivas. Num determinado momento, uma enfermidade de alguém muito querido. Logo depois de curada a enfermidade ou de vencida aquela etapa, surge uma grande luta do ponto de vista financeiro. Vencida aquela luta do ponto de vista financeiro, vem um grande problema familiar. Vencido o grande problema familiar, surge um outro grande problema numa outra área da vida. Mas algumas dessas pessoas que eu conheço, elas permanecem sempre numa atitude vitoriosa, positiva, caminham sempre com muita força, com um olhar de serenidade, nunca se desesperam, nunca perdem a esperança, sempre têm uma forma de lidar com os ventos contrários ou com essas sucessivas ondas da vida, uma forma abençoadora. Interessante, quando eu converso com algumas dessas pessoas que vivem assim, logo eu descubro, são pessoas de oração. São pessoas que insistentemente, madrugada após madrugada, se colocam na presença daquele que é o Todo-Poderoso. Queridos, é na presença de Deus. É vivendo intensamente em comunhão com o Deus Todo-Poderoso, com o Espírito de Deus, que nós somos fortalecidos e somos habilitados a caminhar por sobre as ondas da vida, a enfrentarmos os ventos contrários, a não sermos naufragados pelas ondas impetuosas, pelas águas revoltas da vida. Em segundo lugar, diz o texto mais adiante que Jesus, caminhando em direção aos discípulos, os discípulos, vendo o andar sobre as águas, ficaram assustados. Eles começaram a gritar uns para os outros: olha, é um fantasma, deve ser um fantasma. Pare um pouquinho para refletir comigo sobre isso. Quem eram os discípulos? Qual era o ofício da maioria deles? O que a maioria deles fazia profissionalmente falando? A maioria era pescador. Eles eram pescadores, quase todos eles eram pescadores. Esse era o ofício, a vida profissional. Conheciam bem, muito bem o mar da Galileia, conheciam muito bem a ciência da pesca, os segredos do mar, os segredos das ondas, do barco, os movimentos. Agora imagine bem aqueles pescadores, homens habituados ao mar, olhando numa certa direção e gritando, parecendo crianças: deve ser um fantasma. Interessante. O que é que isso nos mostra? Muitas vezes, apesar de nossa aparência de fortaleza, muitas vezes, apesar de termos uma aparência que nos mostre ou que mostre para as pessoas que nós somos habilitados, que nós somos capacitados, ainda assim nós guardamos e carregamos dentro de nós os nossos medos. Carregamos dentro de nós as nossas fragilidades. Às vezes, vendo algumas situações da vida, às vezes nos deparando com alguns fatos da vida, vemos fantasmas. Nem sempre o nosso estereótipo corresponde àquilo que está no nosso interior. Interessante, a realidade dos discípulos é a realidade de muitos nós, ou eu diria, até mesmo, é a realidade de todos nós. Qual de nós pode dizer: não, eu não tenho uma limitação, eu não tenho uma debilidade, em alguns momentos na vida ou em nenhum momento da vida eu tenho medo? Nenhum de nós poderia dizer isso. Mas eu quero dizer para você que mesmo quando nós experimentamos aqueles momentos quando nós como que vemos fantasmas, mesmo cientes de que nós temos a nossa debilidade, nossas fraquezas interiores, os nossos medos, os nossos receios, ainda assim Jesus vem caminhando em nossa direção. Ainda assim Jesus vem na direção da nossa própria vida. Os discípulos estavam medrosos, receosos, deve ser um fantasma, estavam com medo. E ainda assim Jesus caminhou em direção a eles. Pode ser que eu esteja falando a você, meu querido ouvinte, você que tem aí algumas fraquezas, alguns medos, alguns receios, algumas debilidades que habitam o seu interior, algumas debilidades que habitam o seu coração.
coisas que talvez até ninguém mais conheça, apenas você conhece. E é possível até que por causa disso, você pense ou você imagine que Deus não te recebe, que Deus não quer te acolher. Eu quero te dizer que Jesus caminha em direção à sua vida. A despeito daquilo que você é, a despeito dos seus conteúdos, a despeito daquilo que está no seu coração, na sua mente, Jesus sempre estará caminhando em sua direção. Ele quer te abençoar, Ele quer te salvar, Ele quer te transformar. E eu diria mais, Jesus pode te transformar. Jesus tem poder para te restaurar, para fazer você ou de você uma nova pessoa. Saiba disso. A despeito daquilo que aconteça ou que transcorra no seu interior, Jesus caminha em sua direção e Ele quer te abençoar e Ele quer te salvar. Para nós concluirmos, diz o texto que quando Jesus entrou no barco, as ondas se acalmaram, os ventos cessaram, e aí os discípulos o adoraram. Os discípulos reconheceram que Ele era o Filho de Deus. Ficaram pasmados, essa é a expressão que nós lemos no texto. Quero dizer para você que, se você permitir Jesus entrar no barco da sua vida, se você permitir que Jesus exerça a autoridade, a sua soberana autoridade sobre a sua vida, não tenha dúvida, você também ficará pasmado com os feitos dele, Jesus, na sua vida. Coisas maravilhosas Ele operará no seu coração, na sua casa, na sua vida. Você experimentará coisas maravilhosas da parte de Jesus de Nazaré. Encerra essa nossa breve reflexão, recomendando a você com muito carinho, porém com muita veemência. Abra o seu coração para Jesus. Convide-o para que Ele entre na sua casa, na sua vida. Convide Jesus para que entre no seu coração e, a despeito daquilo que você tenha, que você carregue dentro de si, Jesus o receberá, Ele transformará a sua vida e fará de você uma nova criatura. Que Ele assim o abençoe. Amém e amém.